Olá, meu querido, tudo bem? Tudo na paz? Graças a Deus. Como eu sempre digo, né? Você quer mexer com o sistema religioso? É a mesma coisa que você mexer no ninho de vespa. Você pega uma vara e você começa a cutucar ali, daqui a pouco tem vespa para tudo quanto é lado e até mesmo te atacando para te morder. Você quer atacar o sistema religioso, quer ver eles nervosos, você quer ver eles fazendo de tudo para te desmerecer, chamando você de tudo quanto é adjetivo que puder, né? Adjetivos pejorativos, né? É só você ler o capítulo, quer dizer, uma das passagens que você lê, que cutuca eles, é o capítulo 6 de Atos dos Apóstolos. O que aconteceu aqui no capítulo 6 de Atos dos Apóstolos? Eu estou com minha Bíblia aqui. A partir do versículo 8 do capítulo 6 de Atos, aqui aconteceu o quê? Essa seita, que era chamada da Sinagoga dos Libertos, dos Sirineus e dos Alexandrinos, dos que estavam da Cilícia e da Ásia, discutiam com Estevão. Um cara cheio de fé, cheio de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Mas um dia, a partir do versículo 10, diz que eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que Estevão falava. Então o que eles fizeram? Subornaram algumas pessoas para que dissessem assim acerca de Estevão: nós o ouvimos proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Preste bem atenção. E excitaram o povo, os anciões e os escribas, e investindo contra ele, o arrebataram e o levaram perante o sinédrio. Apresentaram ali falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir blasfêmias contra este santo lugar e a lei, porque ouvimos ele dizer que esse Jesus de Nazaré, que ele está pregando, ele vai destruir este lugar. O verbo indicativo era o templo, este lugar, e também ele vai mudar os costumes que Moisés nos deu. Aí o que fizeram? Então todos os que estavam assentados no sinédrio, que eram os 71 membros do sinédrio, fixando os olhos nele, viram o seu rosto com o rosto de um anjo, ou seja, na sua inocência. Quando você lê esse texto, queridos, e compara com o sistema religioso de hoje, você vê alguma diferença? É claro que não. O sistema religioso, eles podem se conformar com tudo que você fala contra eles. Você pode dizer que o sistema religioso mente, engana, amedronta, tira dinheiro das pessoas em nome de Deus, ensinam sobre batismo na água, que era batismo dos judeus, Santa Ceia é uma obrigação, você dizer que você vai ser arrebatado para ir morar no céu, tudo isso eles falam. Eles não falam muita coisa não. Agora, mexe com eles dizendo que Deus não habita mais em templo feito por mão de homem. É você mexer em ninho de vespa. O motivo do qual Estevão
foi levado perante o Sinédrio, foi eles inventaram que Estevão tinha dito, não naquela hora, mas Estevão falou sim, que Jesus de Nazaré, ele ia derrubar o templo, acabar com o templo, dar fim, destruir aquele lugar e mudar os costumes de Moisés, que Moisés tinha dado a eles. Foi o estupim. Vá dentro de um templo ou dentro de uma sinagoga dessa e fala isso que Estevão falou. Ou eles te prendem, chamam a polícia para você, eles são capazes de te chamar dos mais adjetivos pejorativos possíveis e até mesmo expulsar você dali de dentro. Com Estevão fizeram pior. Levaram Estevão preso e depois fizeram o que com ele? Acabaram com a vida de Estevão. Quando, por volta do ano 63, capítulo 8, por exemplo, por volta do ano 63 depois de Cristo, essa morte de Estevão, ela rendeu pano para manga, mesmo naquela época. O que acontece, querido, hoje? Hoje você pega a Bíblia, você abre. Eu costumo fazer isso. Tem algumas pessoas que ainda estão no sistema, vêm aqui em casa para conversar sobre a Bíblia. E eu abro a Bíblia e mostro. Você acredita que eles não aceitam? Eles não aceitam. Ou seja, os mesmos crentes, os mesmos religiosos que usam a Bíblia em cima de um púlpito para pregar, para ensinar nas suas EBDs, os mesmos crentes que usam a Bíblia ali para falar alguma coisa, são os próprios crentes que adotam uma medida negativa com respeito a alguma coisa que está escrito na mesma palavra. É como se eles fizessem isso aqui, ó. Isso aqui serve, isso aqui não. Esse aqui serve, esse aqui não. Esse aqui serve, esse aqui não. É assim. Então eles, o sistema religioso, eles só leem, só adotam para si aquilo que é benefício a eles. Quando está escrito aqui, ó, em João, por exemplo, o capítulo 5, uma vez eu mostrei isso aqui para um irmão, e ele ficou sem palavras, sem voz. Eu abri isso aqui para ele, ó. O capítulo 5 de João, versículo 24 e 25. Olha que isso aqui tem 2.000 anos de idade. João 5, 24 e 25. Diz assim, ó: em verdade, eu digo a vocês, que é vos, né, segunda pessoa, eu digo a vocês, que quem ouve, presta atenção, a minha palavra, não é quem pertence a uma religião ou uma denominação. Esse quem é individualizado. Quem não é qualquer um, é quem ouve, não é todos que ouvem, né? Quem ouve a minha palavra e crê, esse crê sem R, tá? Esse crê é individual. Crer com R, ele é coletivo. Esse aqui é sem R.
aquele que crê, todos, fala assim, ó, em verdade eu digo a vocês que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem. Tá vendo aqui, queridos? Esse tem. Se você observar essa palavra, tem, isso aqui é imperativo. Não é em T, é em P. É imperativo. Tem a vida eterna. Isso aqui é um verbo imperativo. Tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Quem passou da morte para a vida? Quem está dentro da Assembleia de Deus? Quem está dentro da Batista? Quem pertence à Católica? Quem é adventista? Quem é presbiteriano? Quem é Seixo-Noé? Quem é adventista? Quem passou da morte para a vida? É aqueles que têm religião? É aqueles que têm denominação? É aqueles que dizimam? É aqueles que são batizados na água? Não. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade, eu digo a vocês que vem a hora, e já chegou, dois tempos verbais: futuro, que aconteceria, e o presente. Por isso que vem a hora, futuro, e já chegou, presente, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Tá vendo esse viverão? Esse morto aqui é o morto espiritual, por isso viverão e não ressuscitarão. É bom para você entender isso. Então, queridos, quando eu abri a Bíblia e li isso aqui para alguém, ele endoidou. Porque as pessoas não acreditam, não estão acostumadas a ouvir algo que a religião passe para eles. Então o Estevão só foi levado ali, aquele final, porque ele, Estevão, tinha noção de que quando o templo caísse, para cumprir Mateus 24, os tempos da lei iriam mudar. Ia ser inaugurado um novo templo, um novo Aion, não é? Não era essa coisa como os templados dizem. Então você quer mexer com o sistema religioso? É só você fazer a mesma coisa que Estevão falou. Deus não habita em templo feito por mão de homem. Paulo disse lá no capítulo 17, no versículo 24 e 25, Paulo também disse que o Deus que fez os céus e a terra, sendo ele Senhor do céu e da terra, ele não habita em templo feito por mão de homem, como se estivesse precisando de alguma coisa. Então a Bíblia que eu leio e você lê, os religiosos não acreditam. Eles separam só aquilo que beneficia a eles, infelizmente. Mas eu e você, que conhecemos, graças a Deus, a palavra, sabemos que enquanto nós vivermos, nós vamos continuar falando a verdade do jeito que ela é. Deus te abençoe, tamo junto, e o Evangelho Eterno é outro nível. Tchau.